Eu enterrei o nosso casamento vivo, com as minhas próprias mãos, e assisti ao funeral enquanto sorria para os convidados. O João acha que o amor morre de frio, mas eu sei que é o veneno lento que o faz apodrecer por dentro. E se eu te disser que a vingança mais doce não é um grito, mas um sussurro que ecoa na alma dele para sempre? O sol de Lisboa batia impiedoso na varanda do nosso apartamento em Alfama, onde os azulejos rachados pareciam espelhar as fissuras na nossa vida. Era uma manhã de verão, daquelas em que o Tejo lá embaixo cintila como se zombasse dos mortais, e eu, Maria, de 38 anos, tentava colar os cacos do que restava do meu casamento com uma chávena de café fumegante nas mãos trêmulas. O João já se tinha levantado cedo, como sempre, para ir para o escritório no Chiado, onde gerenciava uma agência de publicidade que o consumia como um incêndio florestal no Alentejo, rápido, voraz, deixando só cinzas. Ele nem me beijou na testa ao sair, só um resmungo sobre o trânsito na Marginal e o mau humor que o acompanhava como uma névoa teimosa. Eu ficava ali, sozinha com o cheiro de pastel de nata que subia da rua, misturado ao sal do rio, e pensava no quanto as coisas tinham mudado desde os nossos primeiros anos. Casámo-nos aos 25, num casamento simples na sede de Lisboa, com o sino a tocar como se prometesse eternidade. Ele era o meu poeta de rua, com olhos castanhos que capturavam o fado nas noites de Alfama, e eu a designer gráfica que sonhava com exposições na Gulbenkian. Tínhamos um filho, o Tomás, agora com 10 anos, que passava as férias com a avó em Coimbra para dar espaço aos pais, como o terapeuta sugerira. Espaço. Essa palavra tornara-se o nosso hino fúnebre. Naquela manhã, enquanto o café arrefecia, peguei no telemóvel e reli a mensagem que ele me enviara na véspera. Preciso de tempo, Maria. Isto está a sufocar-me. Sufocar. Como se o nosso amor fosse uma manta de lã no verão algarvio, pesada e pegajosa. Eu respondi com corações e eu amo-te, vamos falar, mas o silêncio dele foi a resposta mais alta. O mau humor dele instalara-se há meses, desde que a crise económica batera na agência e ele começara a trabalhar 14 horas por dia. Voltava exausto, com olheiras como sulcos no Douro, e em vez de me abraçar, atirava comentários cortantes. Tu não entendes o stress que eu tenho. Eu entendia. Ou tentava. Mas o que ele não via era que o stress dele estava a corroer-me por dentro, como o sal do mar Heró das falésias da costa vicentina. Levantei-me e caminhei até à cozinha, onde a pilha de louça suja do jantar anterior me esperava como uma acusação. Lavá-la era o meu ritual, uma forma de controlar o caos. Água quente nas mãos, sabão a espumar, e os pensamentos a fluir como o Tejo. Lembrei-me da última vez que fizemos amor, há 3 meses, numa noite em que o vinho do Dão nos embriagara e ele murmurara desculpa, no escuro. Mas no dia seguinte, o muro voltara a erguer-se. Distância. Não só física, ele viajava para reuniões em Porto e Faro, mas emocional, um abismo que crescia com cada discussão não resolvida. O telefone vibrou. Era a Ana, a minha melhor amiga desde a universidade, que trabalhava como psicóloga no Hospital de Santa Maria. Maria, almoço. Precisas de desabafar. Aceitei, claro. Ela era o meu farol nestes mares revoltos. Encontrei-me com ela no Time Out Market, sob o céu azul implacável, onde o cheiro de bifanas grelhadas se misturava ao burburinho de turistas e lisboetas apressados. Sentámo-nos numa mesa ao canto, com vista para o rio, e eu despejei tudo, as noites em claro, o medo do divórcio que pairava como uma sombra no castelo de São Jorge, a esperança teimosa que me mantinha a boiar. Ele está distante, Ana. Como se eu fosse uma estranha na nossa própria casa. E o mau humor é como se ele me culpasse por tudo. Ela ouviu, com aqueles olhos verdes que pareciam ler a alma, e depois disse, devagar, o João sempre foi ambicioso, mas isso não justifica o abandono emocional. Tu mereces mais que migalhas, Maria. Migalhas. Sim, eram migalhas, boa noite seco, um toque fugaz na mão ao passar o sal à mesa. Mas eu agarrava-me a elas como um náufrago a uma tábua. Enquanto comíamos salada de polvo, o telemóvel dele, que eu usara para ver as horas, vibrou na minha mala. Uma notificação de mensagem. Não resisti. Era dela. Ontem foi incrível. Quando repetimos? BJS, Sofia. O coração parou-me no peito. Sofia. A nova estagiária da agência, loira, com 25 anos e um sorriso que iluminava as redes sociais como o sol de Lagos. Eu vira as fotos dela no Instagram do João,
sempre marcada com equipa top. Mas isto era um soco no estômago, mais doloroso que qualquer discussão. O mundo inclinou-se. O time-out pareceu subitamente claustrofóbico, o rio lá fora um vórtice negro. Ana notou a minha palidez. O que foi? Mostrei-lhe a mensagem, as mãos a tremer tanto que o garfo tilintou no prato. Ela praguejou baixinho, em português cru, filho da puta. Agora percebo o mau humor, é culpa, não stress. Culpa. Sim, fazia sentido. A distância não era só trabalho, era uma ponte para outra mulher. Voltei para casa de táxi, o trânsito na Avenida da Liberdade um borrão de luzes e buzinas que ecoavam o caos na minha cabeça. No apartamento, sentei-me no sofá gasto, com vista para as ruas empedradas de Alfama, e chorei pela primeira vez em meses. Não soluços histéricos, mas um choro silencioso, como a chuva fina que cai no outono minhoto. O Tomás ligou da avó, mamã, quando volto. Sinto saudades. Em breve, meu amor. A mamãe ama-te. Desliguei e pensei nele, o nosso rapaz, com os caracóis pretos do pai e os meus olhos castanhos, inocente neste vendaval. A vingança começou ali, num sussurro. Não seria gritaria ou escândalo, seria algo mais profundo, que o fizesse sentir o que eu sentia, o vazio, a traição a corroer como ferrugem num portão antigo de Sintra. Eu era designer, sabia manipular imagens. Ele era publicista, sabia vender ilusões. Mas eu conhecia-o melhor que ninguém, os medos dele, as fraquezas, o ego frágil disfarçado de confiança. Naquela noite, quando ele chegou, cheirando a aftershave e a culpa, fingi normalidade. Cozinhei bacalhau à Brás, o prato favorito dele, e servi com um vinho tinto de Alentejo. Como foi o dia? Perguntei, com voz suave como o fado de Amália. Ele hesitou, os olhos a fugir para o telemóvel. Bem. Cansativo. Sorri, tocando-lhe a mão. Eu entendo. Vamos dar um passeio amanhã. Pelo Tejo, como nos velhos tempos. Ele acenou, surpreso com a minha leveza. Mas por dentro, planeava, descobriria tudo sobre Sofia, usaria as minhas skills para hackear o mundo digital dele, e plantaria sementes de dúvida que cresceriam como era invasora. Os dias seguintes foram uma dança perigosa. De manhã, enviava mensagens carinhosas, penso em ti o dia todo. 2 corações, ele respondia com emojis vagos, mas eu notava o alívio na voz dele ao telefone. À noite, enquanto ele dormia, eu vasculhava o portátil dele, senha antiga, Tomás 1995, fácil como roubar doces a uma criança. Encontrei e-mails, fotos, mensagens quentes com Sofia em hotéis de Cascais. Cada palavra era uma faca, tu fazes-me sentir vivo de novo. Vivo. Como se eu o tivesse matado devagar. O ódio cresceu, mas misturado a uma pena estranha, por ele, por nós. Lisboa, com as suas 7 colinas, parecia inclinar-se sobre mim, sussurrando segredos antigos de traição e redenção. Falei com a Ana, que me aconselhou terapia de casal, mas eu ri amargamente, não é cura que eu quero agora. É equilíbrio. Ela preocupou-se, vingança consome, Maria. Pensa no Tomás. Pensava. Por isso seria subtil, uma vingança que o mudasse sem o destruir, ou talvez destruísse, dependendo do quanto ele merecesse. Uma semana depois, marquei o passeio pelo Tejo. Caminhámos da cais do Sodré ao Belém, o sol a dançar na água como diamantes. Ele falou do trabalho, do stress, e eu ouvi, acenando, mas por dentro catalogava, as mentiras, os silêncios. Parámos no mosteiro dos Jerónimos, onde o Manuelino se erguia como um sonho gótico, e ele disse, de repente, sinto-me mal, Maria. Como se te estivesse a falhar. Parei, o coração a martelar. Então para de falhar. Olhou-me, olhos úmidos. Eu. Há alguém. Confissão. Parcial. Mas o suficiente para o veneno começar a fluir. Naquela noite, sozinha na varanda, com o fado a subir das ruas, decidi, a vingança seria uma história que ele contaria a si mesmo, cheia de fantasmas. Comecei a criar um perfil falso no Instagram, Inês, uma lisboeta melancólica, com fotos de viagens pelo Douro que eu editara com Photoshop. Seguiu, comentei posts dele de forma subtil, adoro homens que conquistam o mundo como tu. Ele mordeu a isca em dias.
Mensagens inocentes viraram flertes, e eu ri sozinha, imaginando o ciclo a repetir-se. Mas o Tomás voltou, e a normalidade fingida tornou-se real por momentos. Jogámos à bola no terreiro do Paço, com o arco triunfal a testemunhar risos que ecoavam como sinos. O João parecia tentar, abraços mais longos, jantares em família no Cervejaria Ramiro, onde o cheiro de camarões grelhados enchia o ar. Mas eu via as mensagens de Sofia a pescar no bolso dele, e o fogo da traição queimava mais quente. Um mês depois, o clímax aproximava-se. Descobri que Sofia era casada, com um marido em Setúbal que ignorava tudo. Ironia deliciosa. Usei isso, enviei anónimos para o marido dela, com prints editados, nada ilegal, só verdades torcidas. O caos rebentou, Sofia ligou-lhe em pânico, e ele, no nosso quarto, gritou ao telefone: acaba com isto. Eu fingi dormir, mas gravei o áudio, um trunfo para mais tarde. O divórcio pairava, mas a minha esperança, teimosa, venenosa, mantinha-me. Não era só vingança, era renascimento. Lisboa, com as suas luzes noturnas como estrelas caídas, sussurrava: tu és mais forte que isto. E eu acreditava, enquanto tecia a teia final. A teia apertava-se devagar, como as trepadeiras que sufocam as ruínas romanas em Mirobriga, invisíveis até ao estrangulamento final. Eu, Maria, tornara-me aranha paciente, tecendo linhas de dúvida no tecido da vida do João, enquanto o nosso apartamento em Alfama ecoava com silêncios que diziam mais que palavras. Tomás, abençoado inocente, corria pelas ruas com amigos, perseguindo bolas de futebol como se o mundo fosse eterno, alheio ao vendaval que se formava sobre nós. Mas eu via tudo, o mau humor dele a manifestar-se em explosões pequenas, como o trânsito na segunda circular que o fazia praguejar contra o volante, ou o vinho derramado à mesa que virava pretexto para uma discussão sobre a desorganização dela, eu, a mulher que outrora fora o centro do seu universo. Depois da confissão parcial no Belém, o João tentou redimir-se, ou pelo menos fingir. Comprava flores no mercado da Ribeira, rosas vermelhas que murchavam rápido como as promessas dele, e cozinhava francesinha no fim de semana, sujando a cozinha com molho picante que ardia na boca e na alma. Vamos tentar, Maria. Pelo Tomás. Dizia-o com olhos suplicantes, aqueles mesmos olhos que agora me pareciam lagos traiçoeiros, profundos mas cheios de correntes subterrâneas. Eu acenava, sorria, e à noite, no escuro, traçava planos. A Inês, do Instagram, ganhava vida, mensagens sobre solidão em Lisboa, sobre maridos distantes que a deixavam vazia. Conheço essa dor, escrevia eu, como ela, e ele mordia, eu também. Queres tomar um café? O café nunca aconteceu, cancelei com desculpas vagas sobre um compromisso familiar, mas o suficiente para plantar sementes. Ele começou a questionar-se, a mandar mensagens para mim à meia da noite: estás acordada? Sinto a tua falta. Eu respondia devagar, deixando-o na corda bamba: eu também, mas dói tanto. O ciclo de Sofia complicava-se, o marido dela confrontara-a, e ela culpara o João em mensagens furiosas que eu interceptava via um app discreto no portátil dele: tu destruíste tudo. Ele respondia com defesas débeis, e eu lia, o estômago a revirar como o mar em ericeira durante a tempestade. Falei com a Ana num café em Barro Alto, onde o cheiro de ginginha velha se misturava ao jazz de um saxofonista de rua. Estás a brincar com fogo, Maria? E se ele descobre? Ri, amargo, ele já me queimou primeiro. Isto é só equilíbrio de contas. Ela abanou a cabeça, preocupada, mas entendeu: as mulheres portuguesas carregamos séculos de fado na alma, de amores traídos que viram canções eternas. Só não percas-te a ti mesma nisso. Perder-me? Eu já me perdera no altar, aos 25, prometendo, na saúde e na doença, sem saber que a doença seria esta erosão lenta. O Tomás notou algo: crianças sentem o ar carregado como cães farejadores. O pai está zangado contigo, mamã? Perguntou-me à tarde, enquanto pintávamos azulejos falsos na sala, inspirados nos de São Bento. Abracei-o, o cheiro a lápis de cera misturado ao suor infantil. Não, amor. Às vezes os adultos esquecem como amar direito. Ele acenou, sério, e desenhou um coração partido, sem saber o quão profético era. Naquela noite, o João chegou tarde, cheiro a vinho e a culpa, e encontrou-nos a dormir no sofá, enroscados como gatinhos. Beijou-nos a testa, e por um segundo, viu o homem que amara, vulnerável, perdido. Mas a vingança não parava. Criei mais uma camada,
Um e-mail anónimo para o chefe dele na agência, sugerindo problemas pessoais a afetar o desempenho, com anexos subtis de prints borrados de mensagens com Sofia. Nada direto, só dúvida. Ele foi chamado ao escritório no dia seguinte, voltou pálido como o mármore do Panteão Nacional. Alguém está a tentar foder-me a vida, murmurou, enquanto bebia uísque puro na varanda. Sentei-me ao lado dele, mão no joelho. Quem faria isso? Confia em mim, João. Ele olhou-me, dúvida nos olhos pela primeira vez, boa dúvida, a que eu plantara. Os dias viraram semanas, e o mau humor dele virou paranoia. Verificava o telemóvel obsessivamente, mudava senhas, e as viagens de trabalho rarearam. Sofia desaparecera, bloqueada, mas o fantasma dela pairava. Tentámos terapia, como a Ana sugerira, um casal grisalho em Belém, com sotaque alentejano calmo. O que os separa? Perguntou o terapeuta. A distância, disse ele. O silêncio, disse eu. Falámos de tudo menos da traição. Eu guardava as cartas na manga, esperando o momento. Uma noite de storm, com trovões a rolar como canhões sobre o Tejo, ele confessou tudo. Estávamos na cama, chuva a bater nas janelas como lágrimas furiosas. Foi um erro, Maria. Sofia. Ela era só escape. Eu amo-te. As palavras deviam curar, mas soaram ocas como o eco numa capela vazia de óbidos. Abracei-o, sussurrando, eu perdoo-te, mas por dentro, o plano final formava-se, usar o áudio gravado, vazar para amigos comuns, deixar que a reputação dele apodrecesse como fruta no verão do Ribatejo. No dia seguinte, o sol voltou, implacável, e levámos o Tomás ao oceanário, onde peixes tropicais nadavam em tanques azuis, indiferentes ao drama humano. Ele ria com os tubarões, e eu via no reflexo do vidro o meu rosto, mais magro, olhos mais afiados. A esperança ainda lá estava, uma chama tênue, mas agora alimentada por algo mais sombrio, o desejo de que ele sentisse o abismo. Contactei um advogado discreto em Chiado, especialista em divórcios amigáveis, mas com cláusulas leoninas para mim, custódia total, pensão gorda. Não é vingança, disse a mim mesma, é justiça. Mas era. E Lisboa, com os seus miradouros cheios de amantes de mãos dadas, zombava da ilusão. O clímax veio num jantar de família na avó do Tomás, em Coimbra, onde o mondego corria preguiçoso sob pontes medievais. Ele bebeu demais, vinho verde que soltava línguas, e mencionou Sofia num lapso, ela era como um sonho mau. A avó, com olhos sábios de quem vira guerras, olhou-me, cuida do teu coração, minha neta. Na viagem de volta, no comboio alfa pendular, ele adormeceu no meu ombro, e eu pensei, tu vais acordar para o pesadelo que construíste. De volta a Lisboa, iniciei a fase final. O perfil de Inês ganhou intensidade, convidei para um encontro fictício num bar em Cais do Sodré, descrevendo um vestido vermelho que ele imaginaria. Ele cancelou no último minuto, compromisso com a família, mas o facto de ter considerado bastou. Gravei chamadas dele para Sofia, editei num áudio collage de confissões, e enviei para o grupo de WhatsApp dos amigos da agência, anónimo, claro, com um título, A Verdade por Trás do Sorriso. O backlash foi imediato. Chamadas furiosas, mensagens de "o que raio, João", e ele, em casa, a confrontar-me, sabes de algo disto? Neguei, olhos inocentes, o quê, amor? Alguém te está a magoar. Ele desabou, chorando como não chorava desde a morte do pai em Évora. Abracei-o, mas o abraço era de ferro, vingança servida fria, como vinho do Dão envelhecido. A distância entre nós encolhera, mas o abismo emocional alargara-se. O divórcio aproximava-se, inevitável como o fado, mas a minha esperança. Ela mutara, não em salvação, mas em liberdade. A liberdade tem o sabor amargo do café sem açúcar, preto como a noite lisboeta que se estende do bairro Alto ao Tejo, onde as luzes dos barcos pesqueiros piscam como olhos acusadores. Eu, Maria, acordava agora com um propósito afiado, como a lâmina de uma navalha usada para raspar queijos em festas alentejanas, cortante, precisa, sem remorsos. O áudio vazado detonara como uma bomba no chiado, e o João, outrora o rei da agência, via o seu trono ruir sob o peso das fofocas que corriam mais rápido que o elétrico 28. Amigos que outrora brindavam com ele em esplanadas do Príncipe Real agora evitavam os seus olhares, e as clientes, mulheres de negócios com batom impecável, cancelavam reuniões com desculpas vagas sobre reestruturações. Ele mudara.
O mau humor crónico dera lugar a uma apatia profunda, como o nevoeiro que envolve o cabo da roca em dias de inverno, obscurecendo horizontes. Voltava cedo do trabalho, ou do que restava dele, sentava-se no sofá com uma garrafa de cerveja Superboc na mão, olhos vidrados na televisão que murmurava novelas sobre traições que pareciam demasiado reais. Perdi tudo, Maria, disse uma noite, voz rouca como o fado de um cantor bêbado em Alfama. A agência. Eles duvidam de mim agora. Toquei-lhe o braço, fingindo compaixão, tu vais reconstruir. És forte. Mas por dentro, exultava, o veneno espalhara-se, corroendo o ego dele como ácidos no estômago após uma francesinha mal digerida. Tomás sentia a tensão como um barómetro para tempestades. Por que o pai chora no banho, mamã? Perguntou, olhos grandes como a lua cheia sobre o mondego. Menti, suave, é só cansaço, amor. Os adultos às vezes são como nuvens, passam. Mas as nuvens não passavam, acumulavam-se, carregadas de eletricidade. Levei-o ao zoológico de Lisboa, onde os macacos gritavam liberdades selvagens, e ele riu, esquecendo por horas. Eu, porém, planeava o próximo golpe, contactar o marido de Sofia, não com fúria, mas com empatia fingida. Um e-mail. Eu sei o que ela fez ao meu também. Juntos, podemos expô-la. Ele respondeu rápido, um homem de Setúbal com mãos calejadas de pescador, ansioso por retaliação. Marcámos um café em Alcântara, longe dos olhares de Lisboa. Enquanto isso, a Inês persistia, um fantasma digital que assombrava as noites dele. Sentes-te sozinho esta noite, escrevia eu, e ele confessava, sim. A minha mulher. Acho que ela sabe. Ria sozinha na varanda, com o cheiro de jasmins noturnos a misturar-se ao sal do rio. A Ana avisou-me novamente, num passeio pelo jardim botânico, isto está a ir longe demais, Maria. Vingança é um espelho, reflete de volta e corta-te. Sacudi a cabeça, eu controlo o reflexo. Mas dúvida rastejava, como era nas paredes de uma casa senhorial em Sintra, bela, mas sufocante. O encontro com o marido de Sofia foi num café ribeirinho, com o Tejo a lamber as margens como um cão faminto. Chamava-se Manuel, 40 anos, rosto marcado pelo sol e pelo mar, olhos que ardiam com uma raiva contida. Ela mentiu para todos nós, disse, voz grave como o trovejar de um barco a motor. Partilhámos histórias, as minhas reais, as dele cruas, e planeámos. Ela trabalhava numa galeria em Porto, vazaríamos rumores lá, subtil, através de contactos comuns. Pelo equilíbrio, brindámos com cafés curtos. Saí dali leve, como se tivesse confessado num padre em Fátima, mas o alívio era ilusório. Em casa, o João preparara jantar, um ensopado de borrego que cheirava à infância no Alentejo. Sentámo-nos à mesa, o Tomás tagarelando sobre escola, e por um momento, fingimos normalidade. Mas depois, ele perguntou, quem é Inês? Vi uma mensagem no teu telemóvel. O coração parou. Era o meu telemóvel, mas ele confundira. Uma colega, menti, rápido. Ele acenou, mas a semente plantara-se, agora ele duvidava de mim, o espelho virando-se. A crise na agência escalou. O chefe chamou-o, João, isto está a afetar a equipa. Pensa no teu futuro. Ele voltou destruído, atirando o casaco para o chão como um toureiro ferido na praça de touros de Salvaterra. Alguém me quer ver no chão, rosnou. Abracei-o, luta, amor. Como sempre fizeste. Mas incentivava a queda, sugerindo férias, que ele recusou, orgulhoso. Tomás adoeceu então, uma gripe forte, febre que o deixava delirante, murmurando sobre monstros em casa. Levei-o ao pediatra entre campos, onde o cheiro desinfetante me sufocava, e enquanto esperava, chorei no corredor. Era isto a vingança? Ferir o inocente. Liguei à Ana, estou a perder o controlo. Ela veio, sentou-se comigo no hospital, para, Maria. Pelo Tomás. Confronta-o diretamente. Mas o orgulho português, teimoso como o sobreiro no montado, impedia-me. Quando o Tomás melhorou, levei-os aos azeites em Moras, no Douro, uma escapadela fingida de reconciliação. O vinho tinto escorria como sangue, e sob as vinhas antigas, ele abriu-se, eu errei, Maria. Deixa-me compensar. Beijámo-nos sob as estrelas, um beijo salgado de lágrimas, e por uma noite,
a esperança renasceu, frágil como cristal de Alcobaça. Mas de manhã, no hotel em Régua, vi a mensagem dele para um número desconhecido: ajuda-me a esquecer. Novo affaire. Ou desespero. Não importava, reacendeu o fogo. De volta a Lisboa, executei o plano com Manuel, rumores na galeria de Sofia, anónimos que a pintavam como manipuladora. Ela renunciou, fugiu para Faro, e o João soube através de amigos, vês. O karma bate à porta. Ele riu, amargo, mas eu via o medo nos olhos dele, e se fosse a minha porta? A paranoia cresceu. Ele instalou câmaras em casa, para segurança, disse, mas eu desativei-as com truques de designer digital. A distância emocional virara suspeita mútua, um jogo de xadrez onde ambos perdiam peões. O terapeuta notou, há segredos aqui. Sim, segredos como as grutas de Benagil, escondidas e perigosas. Então, o turning point, encontrei cartas antigas dele, na gaveta da escrivaninha, para uma ex em Évora. Tu és o meu tudo, datadas de antes do nosso casamento. Não traição física, mas emocional, ele nunca me amara totalmente. O choque foi um murro, a vingança, agora, era por mim, não por nós. Iniciei o processo de divórcio em segredo, consultando o advogado enquanto ele trabalhava. Custódia partilhada, mas inclina para ti, aconselhou. Assenti, coração endurecido como o granito da Serra da Estrela. Numa noite de fada em Alfama, ouvi Amália cantar Estranha Forma de Vida, e chorei por nós, o amor traído, a esperança traída. O João, ao meu lado, apertou a minha mão, vamos sobreviver. Mas sobreviver não era viver. A teia apertava-se, e eu preparava-me para cortar o fio final. Cortar o fio final exigia coragem do tamanho das ondas que se estilhaçam na costa da Nazaré, furiosas e imparáveis, engolindo tudo no seu caminho. Eu, Maria, movera-me agora no escuro, como uma ladra nas sombras das ruelas de Alfama, onde o eco dos passos trai os segredos. O divórcio corria nos bastidores, papéis assinados em cartórios discretos do Chiado, com cláusulas que garantiam o apartamento para mim e o Tomás, e uma pensão que o João pagaria com o suor da reconstrução da sua carreira manchada. Ele não suspeitava, ainda tentava reconciliações patéticas, como piqueniques no Parque Eduardo VII, onde os patos no lago pareciam rir da nossa farsa. O mau humor dele evoluíra para depressão, uma névoa espessa que o fazia faltar ao trabalho, deitado na cama com cortinas corridas, ignorando o sol de Lisboa que banhava as colinas como ouro líquido. Não aguento mais, murmurava, e eu respondia com sopas de pedra caseiras, colheres cheias de falsa ternura. Por dentro, contava os dias até ao confronto, o momento em que revelaria a teia, fio por fio, deixando-no perante o espelho da sua própria podridão. O Tomás, meu âncora, começou a desenhar monstros, este é o dragão que come os segredos ruins. Ria, mas o peito apertava, vingança era um dragão de duas cabeças, devorando o traidor e o vingador. Levei-o à feira de São Cristóvão, em Mafra, onde o cheiro a manjerico e sardinhas grelhadas enchia o ar de verão, e ele ganhou um apito que soprou até ficar rouco de alegria. O João juntou-se tarde, com um sorriso forçado, e comprou-lhe um fato de toureiro de brincar. Para o meu campeão, disse. O Tomás abraçou-o, e eu vi o amor puro que ainda ligava pai e filho, um laço que a minha raiva não cortaria. Mas a Ana cortou-me o passo, estás a destruir uma família, Maria. Para. Encontrámo-nos no mirador de Santa Catarina, com o Tejo a estender-se como uma fita de safira sob o céu vespertino. Ele traiu primeiro, defendi-me, voz tremendo. E tu? Tornaste-te pior que ele. As palavras acertaram como um estalo de chicote no ribatejo. Pior. Refleti naquela noite, sozinha com uma garrafa de Porto Tawny, o líquido âmbar a queimar a garganta como verdades não ditas. A vingança me consumia, sim, olheiras minhas agora, pesadelos onde eu era a Sofia, seduzindo sombras. Decidi pausar. Bloqueei a Inês, pareios anónimos, e foquei no Tomás, aulas de guitarra no conservatório, passeios de elétrico pelas colinas, histórias de Quixote adaptadas para ele sonhar como moinhos em vez de monstros. O João notou a mudança, estás diferente, mais leve. Era verdade, a leveza vinha do alívio de soltar o veneno, mas não totalmente, o ódio ainda fervia, baixo, como brasas sob cinzas. Então, o destino, ou o karma português, caprichoso como o bacalhau em 1000 preparações, interveio. Sofia reapareceu, não como amante,
mas como suicida em potencial. O marido dela, Manuel, ligou-me em pânico. Ela engoliu comprimidos após o escândalo. Diz que o teu João a levou à loucura. O estômago revirou, corri ao hospital em Setúbal, deixando o Tomás com a Ana. No quarto estéril, Sofia jazia pálida, tubos a alimentá-la como raízes artificiais, olhos vazios virados para o teto. Porquê? Sussurrei. Ela virou a cabeça, voz fraca. Ele prometeu amor. Eu acreditei. Como tu, no início. Saí dali quebrada, o mar de Setúbal rugindo acusações nas falésias próximas. Liguei ao João, vem já. É sobre Sofia. Ele chegou horas depois, carro alugado a tremer no estacionamento, rosto cinzento como nuvens de tormenta. Ela. O quê? Expliquei, e ele desabou no chão do corredor, soluços que ecoavam como lamentos de moras encantadas. Eu causei isto. Meu Deus, o que fiz? Abracei pela primeira vez em verdade, não fingimento, pena misturada a ódio, um coquetel amargo. De volta a Lisboa, o confronto veio natural, como o nascer do sol sobre o castelo. Sentámo-nos na varanda, com o Tejo a testemunhar, e eu despejei, eu sabia de tudo. As mensagens, os hotéis. E respondi, com Inês, com os vazamentos. Ele recuou, olhos arregalados, tu. Vingança. Acenei, lágrimas correndo, tu plantaste a dor, eu reguei-a. Silêncio caiu, pesado como o sino da sé ao meio-dia. Por que não confrontaste logo? Perguntou, voz partida. Porque o amor me cegava. Agora, vejo claro. Ele não gritou, não acusou, só chorou, admitindo, eu era vazio por dentro. A agência, o stress, usei-a como desculpa. Perdoa-me, Maria. Perdão? A palavra pairava como fumo de um incenso em romaria. Pensei no Tomás, na família que poderíamos salvar, mas o coração, endurecido pela traição, recusava. Perdão é para quem merece. O divórcio avança. Os dias seguintes foram um purgatório. Ele mudou-se para um apartamento em Campo de Ourique, mobiliado com o essencial, cama, mesa, solidão. Visitava o Tomás diariamente, levando-o a jogos do Benfica no Estádio da Luz, onde os cânticos da torcida abafavam as mágoas. Eu trabalhava mais, exposições na Lisboa Factory com designs inspirados no trauma, azulejos partidos, rios partidos, corações partidos. A Ana curou-me devagar, sessões no seu consultório com vista para o aqueduto, vingança liberta, mas amar liberta mais. Comecei a namorar, não datas, mas flertes casuais num bar em Santos, com um fotógrafo que cheirava a mar e aventura. Ele via Lisboa como eu outrora vira, mágica, não amaldiçoada. O João reconstruiu-se, ironicamente, a agência perdoou após ele confessar tudo no e-mail corporativo, virando lição de humildade. Ganhou um prémio por uma campanha sobre segundas chances, e sorri ao telefone, obrigado, Maria. Pelo empurrão. Empurrão. Sim, fora isso, um chute para o abismo, de onde ele subira mais forte. Mas a minha esperança. Ela florescia agora em solo fértil, independência, maternidade plena, arte que sangrava a verdade. O divórcio assinou-se num dia chuvoso de outono, papéis molhados como lágrimas, e saímos dali, ele para um futuro incerto, eu para o meu renascimento. Ainda assim, ecos permaneciam, uma mensagem dele, meses depois, sinto a tua falta. Não como amante, mas como amiga. Apaguei, sem resposta. A distância final era a cura. O renascimento não é um nascer suave como o sol sobre as amendoeiras em flor no Alto Alentejo, é um parto violento, com gritos que ecoam nas salas de maternidade e sangue que mancha as mãos da parteira. Eu, Maria, emergira do divórcio como uma fênix das cinzas de Alfama, mas as asas ainda doíam, queimadas pelo fogo que eu própria acendera. O apartamento agora era só meu e do Tomás, e quando com risos infantis e o som da minha guitarra, que tocava fados modernos à noite, quando o Tejo sussurrava segredos ao luar. O João pagava a pensão religiosamente, um depósito mensal que chegava como um pedido de desculpas silencioso, e as visitas dele ao Tomás eram pontuais, tardes no Jardim da Estrela, onde baloiços rangiam memórias. A vingança completara o seu ciclo, deixando-me vazia mas livre, como uma praia após a maré baixa, com conchas partidas espalhadas na areia. A Ana celebrava, vês.
Sobreviveste. Sim, mas mudada, mais cética, com humor negro que fazia rir nos jantares com amigas em esplanadas do Lapa. O amor é como o bacalhau, seco, salgado, e precisa de imenso molho para ser comestível, brincava, e elas aplaudiam, copos de vinho verde tilintando. Trabalhava furiosamente na Gulbenkian, uma exposição solo sobre fissuras urbanas, azulejos digitais rachados que contavam histórias de corações partidos em Lisboa. Críticos elogiavam, autêntica, visceral. Autêntica. Sim, cada traço era uma cicatriz. O fotógrafo, o Miguel, tornara-se presença constante, jantares em tascas de moraria, onde o cheiro a coelho estufado misturava-se ao perfume dele de maresia. Conta-me a tua história, pedia ele, olhos azuis como o Atlântico em Sagres. Contei pedaços, a traição, a vingança, e ele ouvia sem julgar, tocando a minha mão como se fosse porcelana de vista alegre. Mas ecos da teia persistiam. Sofia recuperara, mudara para o Algarve, abrira uma boutique de joias em Lagos, ironia, vendendo corações falsos. O João namorava uma colega da agência, uma morena de Porto com riso fácil, e o Tomás comentava inocente, ela é simpática, mamã. Como tu. Doía, mas menos, o veneno saíra do sistema. Um dia, o passado bateu à porta, literalmente. O João apareceu sem aviso, chuva fina de inverno molhando o casaco, olhos vermelhos. Preciso de falar contigo. Sobre o Tomás. Deixei-o entrar, café quente nas mãos trêmulas. Sentou-se na cozinha, onde outrora partilháramos refeições, e desabafou. Ele desenha famílias partidas. Culpa minha. Sacudi a cabeça, culpa nossa. Mas curamos. Falamos horas, não como ex-cônjuges, mas como sobreviventes de um naufrágio partilhado. A tua vingança. Salvou-me, de certa forma, admitiu. Fez-me ver o monstro que era. Ri, surpresa, ou piorou tudo. Ele sorriu, triste, talvez. Mas obrigado pela verdade. Saí dali com o peito leve, como após uma romaria em Fátima, absolvida, não por Deus, mas por honestidade. O Miguel propôs uma viagem, Douro, vinhas e vinho, só nós. Aceitei, deixando o Tomás com a avó. No comboio para Régua, com vinhedos a desfilar como tapeçarias verdes, beijámo-nos pela primeira vez, doce, sem pressa, como mel de rosmaninho. Em Pinhão, passeámos por quintas antigas, provando portos que contavam histórias de gerações, e eu contei a minha, o amor traído, a raiva que forjara aço no lugar de seda. De volta, o Tomás crescera, 11 anos agora, com perguntas afiadas, por que vocês não vivem juntos? Respondi honesta, às vezes, o amor muda de forma. Mas o nosso não muda. Ele acenou, sábio além da idade, e tocou guitarra comigo, dedilhando notas que enchiam o apartamento de esperança renovada. A exposição na Gulbenkian foi um sucesso, enchentes, flashes de câmaras, eu no centro, vestido preto simples, sorriso genuíno. O João veio, com a nova namorada, e aplaudiu de pé. Depois, num copo oferecido, brindámos, a novas fissuras, que se curem. Rimos, e pela primeira vez, não doía. Mas a psicologia profunda da vingança revelava-se, ela não era só dor infligida, mas autodescoberta. Eu aprendera os limites da raiva, como o corpo aprende após uma maratona, músculos doridos, mas mais fortes. A Ana, em sessão final, estás inteira agora. Sim, inteira, mulher portuguesa, resiliente como as oliveiras seculares, que dobram mas não quebram. O mau humor que nos empurrara para o abismo evaporara, substituído por uma calma estoica. O João prosperava, eu florescia, e o Tomás. Ele era o sol, iluminando caminhos separados mas conectados. Numa noite de verão, no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos pés como um tapete de luzes, o Miguel ajoelhou-se, casa comigo. O coração acelerou, medo, alegria, ecos do passado. Sim, disse, e o beijo selou não uma prisão, mas uma ponte. A distância vencera o divórcio, mas a esperança. Ela vencera tudo. A ponte que o Miguel construíra era de madeira velha do Minho, robusta mas flexível, curvando-se ao vento sem partir, ao contrário da que o João e eu tentáramos erguer sobre o abismo da traição. Casámo-nos num outono dourado, numa capela em Guimarães, berço da nação,
com o Tomás a levar os anéis como um pequeno arauto, olhos brilhando mais que o ouro. Não houve drama, só paz, família reunida, fado suave ao fundo, vinho verde a fluir como rios de perdão. O João veio, sozinho agora, a morena de Porto fora ao interregno, e apertou a mão do Miguel. Cuida dela. Ela merece o mundo. Palavras de um homem curado, cicatrizes visíveis mas não infeccionadas. Eu, Maria, aos 40, via a vida como um azulejo restaurado, rachas douradas onde a dor fora, mais belo pelo reparo. A agência do João expandira para o Porto, e ele viajava menos, focando em campanhas sobre autenticidade que ecoavam a sua jornada. Falávamos ocasionalmente, sobre o Tomás, notas escolares, jogos de futebol, o rapaz que crescia alto como os eucaliptos no interior. Ele tem o teu fogo, dizia o João. E a tua teimosia, respondia eu, rindo. A vingança, esse fantasma, rareara nos meus pensamentos, visitando só em noites de insônia, quando o Tejo murmurava acusações. Perguntava-me, valer a pena? O sofrimento dele equilibrara o meu. Sim e não, ensinara-me que a dor é um professor cruel, mas sábio, moldando almas como o oleiro molda o barro em Estremoz. A Ana, agora casada com um violinista, comentava, transformaste veneno em remédio. Verdade, a minha arte vendia-se em galerias de Madrid e Paris, designs que capturavam a alma portuguesa, paixão crua, melancolia doce, resiliência feroz. O Tomás, aos 12, descobriu o segredo, não todo, mas o suficiente. Encontrou mensagens antigas no meu portátil, sobre Sofia e Inês. Mamã, ajudaste o pai a ser mau? Perguntou, olhos confusos como o céu antes da borrasca. Sentei-me com ele no parapeito da varanda, alfama a pulsar lá embaixo. Não, amor. Todos erramos. Eu errei ao magoar de volta. Mas aprendemos. Ele acenou, abraçando-me, eu amo-te mesmo assim. Palavras que curaram mais que qualquer terapia. O Miguel trazia leveza, viagens ao Algarve, onde mergulhávamos em grutas azuis, lavando pecados no mar salgado, noites de bacalhau no forno em casa, com ele a contar histórias de surf em Ericeira. Gravidez veio aos 41, uma menina, que chamámos Leonor, em honra da rainha que unira Portugal. O parto em Santa Maria foi caos organizado, gritos e lágrimas, mas quando a segurei, o mundo parou, olhos castanhos como os meus, um choro que era hino à vida. O João soube, enviou flores de Coimbra, lírios brancos, puros. Visitou o hospital, segurou a Leonor com mãos trêmulas, é linda. Como a mãe. Conversámos no corredor, cheiro a desinfetante misturado a flores, sinto orgulho em ti, Maria. Na mulher que te tornaste. Lágrimas fluíram, não de dor, mas de fechamento. E tu? Encontraste paz. Ele acenou, sim. Uma terapeuta ajudou. E tu? Anos passaram como o Tejo, fluindo, mudando margens. Tomás aos 15, rebelde mas brilhante, a tocar guitarra em bandas de garagem no Bairro Alto, Leonor aos 3, correndo pelas ruas com saias floridas, gritando, olha, mamã, como se o mundo fosse descoberta eterna. O Miguel e eu, em rotinas afetuosas, cafés na manhã, mãos dadas em passeios pelo castelo. Um dia, o passado fechou o ciclo, Sofia contactou-me via e-mail, de Faro. Eu perdoei o João. E ti? Perdoa-te. Respondi breve, sim. Viva bem. Apaguei, livre. Agora, aos 45, sento-me na varanda, com o sol poente a pintar a alfama de laranja, família reunida à mesa, risos, vinho do Douro, histórias tecidas como tapeçarias. A distância que nos empurrara para o divórcio. Tornara-se lição, o mau humor é nuvem passageira, a esperança, âncora eterna. Olho para o Tejo, eterno e imutável, e sorrio, a vingança fora o catalisador, mas o amor, o verdadeiro, imperfeito, a redenção. Lisboa sussurra, tu venceste. E eu acredito.